Mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a igreja. Nós pertencemos ao povo de Deus, temos essa honra, essa alegria de pertencermos ao povo de Deus, saber valorizar, saber compreender, agradecer, ajudar para que esse povo se fortaleça, se santifique cada vez mais. Vamos começar então com a seguinte ideia, que em São João, na primeira carta de São João, aparece uma ideia curiosa, que Deus nos amou por primeiro. Nós vamos entender essa realidade primeiro. Fala que Deus nos amou por primeiro. O que ele está querendo dizer aqui? Primeira carta de São João, capítulo 4. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não seria semelhante ao que acontece com a nossa vida quando somos bem pequenos, ainda no ventre materno? Basta os pais saberem que estão grávidos, já ficam felizes e já amam os seus filhos desde o primeiro instante. Isso é o normal da vida humana. Daí eles nascem, as crianças vão aprendendo, vão sentindo o amor do pai e da mãe, devagarinho vão aprendendo a corresponder a esse amor. Então dá para dizer assim que os pais amam primeiro e os filhos depois tentam corresponder a esse amor que recebem dos pais. Normalmente isso é um processo que leva a vida inteira. Eu acho que só depois da morte, ou quando os nossos pais partem, daí que a gente valoriza mesmo tudo que a gente recebe ou recebeu deles, enfim, mas isso é o normal da vida humana. Só quando a gente, ou quando você é pai e mãe, depois no futuro se valoriza muito aquilo que os pais fizeram durante o teu tempo de adolescência e juventude. Então, essa ideia a gente vê depois. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque aparece aqui na segunda leitura, na carta aos Romanos, no capítulo 5, com outras palavras, mas a ideia é semelhante, que a iniciativa vem de Deus. Mesmo antes de nós existirmos, já estava planejado que Deus se entregaria a nós. O projeto de salvação de Deus era esse, a entrega de Deus por nós. Ele se entrega como Pai no batismo, como o Filho na Eucaristia, como o Espírito Santo na Crisma. A Santíssima Trindade se entrega a nós. Cristo se entregou na cruz, morreu por nós. São realidades que agora a gente não vê a dimensão disso. Mas quando possuiremos o universo, se Deus quiser, na nossa ressurreição, na vida eterna, então poderemos compreender melhor por que Deus permitiu sofrimentos na vida da gente. Até isso é uma bênção que Ele concede, porque o sofrimento faz crescer, valorizamos os que sofrem por nós. Então, essa ideia está muito bonita aqui descrita na carta aos Romanos, no capítulo 5, eu leio só a primeira parte e a metade. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Versículo 8. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. É um pouquinho difícil de compreender essa realidade, de que Deus nos ama primeiro. A gente tem que entender assim, como que seria a humanidade? Como que seria a humanidade sem Jesus, sem a visita de Deus? Provavelmente nem todos nós estaríamos preocupados com isso, se existíssemos, porque o mundo seria tão diferente, não é mesmo? Mas, ou as pessoas que estariam aqui em nosso lugar, com o que estariam correndo atrás do quê? Então, antes então da redenção, antes de termos a nossa fé, Cristo já nos amava, Deus já nos amava.
e nos enviou o batismo para fazermos parte de um povo. Assim Ele quer a santificação do mundo inteiro, a salvação do mundo inteiro, mas Ele começa com um povo. Assim foi na profecia, no Antigo Testamento, assim na realidade, quando Cristo escolhe os seus 12 apóstolos. Então veja que bacana, aqui na primeira leitura, é o povo da primeira aliança, nosso querido Moisés aqui na primeira aliança. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Então já na profecia, ou seja, lá naquilo que estava profetizado, naquilo que estava anunciado no Antigo Testamento, era a formação de um povo. Dava a impressão de ser uma coisa fechada, não tem salvação para mais ninguém se não pertencer a esse povo, dava essa impressão naquele tempo. E também pedia a obediência, Deus pedia a obediência. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então isso continua, essa história continua, bonita história, continua em Jesus. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Cordeiro. Perceba o paralelismo entre a profecia e a realidade que foi anunciada. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Cordeiro. Era o maná que alimentava aquele povo no deserto, é a Eucaristia que nos alimenta aqui agora. Os 10 mandamentos lá no alto do Sinai, e o Pentecostes é o Espírito Santo que agora nos transforma de dentro para fora, já não mais como uma lei que é enfiada a goela abaixo, digamos assim, dos judeus, que eles não tinham capacidade de pôr em prática. Já nós não, já temos a graça que Cristo alcançou para nós no alto da cruz, o Espírito Santo que veio dele. Então essa segunda ideia é para fazer parte do seu povo. Através do batismo fazemos parte do seu povo. Nos pede a obediência. O projeto de Deus é a salvação para todos os povos. Quanto que era mesmo? Falava para vocês esses dias, 8,3 bilhões de pessoas no mundo atualmente, e desses tão pouquinho, 8,6, se não me falha a memória, bilhão de católicos, 2,4 bilhões de cristãos no mundo inteiro. É pouco. Então, Deus quer a salvação de todos, e temos que fazer a nossa parte. Não só os apóstolos que continuam no sacerdote, mas todos os leigos. A igreja como um todo deve se esforçar para levar a mensagem. Será que não tem um amigo, uma amiga que poderia conhecer a Jesus? Essa santa preocupação, esse zelo pelas almas, que Deus coloque em nosso coração esse zelo pelas almas, esse carinho, assim como cuidamos do nosso quintal, das nossas coisas, que tenhamos esse apreço pela igreja. A igreja é nossa mãe, dela nascemos. A igreja é nossa mãe porque ela é esposa de Cristo. Então, em certo sentido, dá para falar de Jesus como pai, e a igreja entra como esposa. Daí nascemos dessa união, assim como Eva e Adão, essa primeira criação de Deus, tem uma segunda criação, onde a Eva brota também do peito do seu marido, que a igreja nasce do peito de Jesus. A água e o sangue que escorrem do seu coração ferido é o batismo e a Eucaristia. Desse matrimônio nascemos nós, somos alimentados pelo próprio corpo de Cristo. A santificação de um povo, então, como que vai iniciando a purificação do mundo inteiro. Isso se realiza na escolha dos 12 apóstolos. Depois vem Pentecostes e os apóstolos começam a batizar as pessoas, e o povo de Deus vai aumentando e chega até os dias de hoje. Muitos são como ovelhas sem pastor. A ovelha é um bichinho curioso, como se fossem os cachorrinhos que nós temos em nossos lares, que tem a raça tal, a raça aquela, aquele que serve para caçar, aquele que serve para proteger. Isso foi seleção humana. As ovelhas também, elas não existem nesse estado que tem agora, assim na natureza. Isso foi criado por seleção, por cruzamento. Então o homem, por cruzamento, foi pegando assim uma variedade que desse bastante lã. Então quando ela fica sem pastor para tomar conta, ela fica totalmente descuidada.
Esses vídeos que passam assim de animais que estão descuidados e alguém encontra e começa a cuidar. Eu me lembro de uma ovelha que estava toda cheia de lã, tanta que não conseguia nem enxergar na frente. Então eles tosam, eles limpam, né? E assim é a pessoa sem Deus, como uma ovelha sem pastor, como Jesus fala no Evangelho. Fica perdida, desesperada, sem ter comida certa, sem ter água, doente por vezes. Assim somos nós sem Deus. Obrigado, Senhor, por fazermos parte da igreja. A igreja é santa e pecadora, feita por homens frágeis, pecadores, mas é santa porque estamos com Deus do nosso lado. Ele está aqui na sua palavra, nos sacramentos. Essa é a boa notícia. Essa boa notícia então deve ser espalhada. Evangelho significa boa nova. Boa nova que deve ser espalhada para os nossos amigos. E as curas que Jesus falava para os apóstolos, deu poder para eles para curar. Isso, aplicado a nós, é diferente, é uma cura espiritual, pela oração, pelos sacramentos. Se você ama uma pessoa de verdade, o amor cura essa pessoa. Imagine o amor de Deus, pois os sacramentos são o próprio amor de Deus, que vai curando, vai limpando o nosso coração de todo o mal. Eu encerro com uma frase, com uma afirmação de Bento XVI. A igreja é a comunidade dos pecadores que acreditam no amor de Deus e se deixam transformar por Ele e assim tornam-se santos e santificam o mundo. Importante frisar que o primeiro passo no caminho da santidade é reconhecer que somos pecadores. Que ninguém levante o queixo para dizer essas coisas. Temos que dizer isso ajoelhados. A santidade é uma meta que nós buscamos. Jesus é uma meta que devemos apontar para Ele a nossa vida, porque Ele nos ensina o caminho da felicidade. É doando-se de verdade aos irmãos, de verdade, não de mentira. Doando-se de verdade, por amor, então a gente se realiza como pessoa. Bento XVI, última vez a frase: a igreja é a comunidade dos pecadores que acreditam no amor de Deus e se deixam transformar por Ele e assim tornam-se santos e santificam o mundo. O amor de Deus vem primeiro. Deus nos amou por primeiro, nos deu o batismo para fazermos parte do seu povo, a igreja é o novo povo de Deus. E essa boa nova deve ser espalhada pelo mundo inteiro. Façamos a nossa parte. Pode ser aquele amigo, aquela amiga, aquele parente seu. Reze, convide para uma missa ou para alguma outra atividade que possa aproximar essa pessoa do bem, da alegria de Jesus. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Sagrado coração de Jesus.